O apóstolo Paulo foi chamado para ser apóstolo, para ser servo. Nós também somos chamados a ser servos, nós somos enviados por Deus e nós podemos, de fato, influenciar a vida dos outros para o bem. Nós podemos usar nossas vidas, nossas palavras, nossa oração, nossa leitura da Bíblia para incentivar os outros a uma fé melhor diante de Deus, uma fé mais desenvolvida, uma fé que de fato olha e confia em Jesus Cristo. Isso é percebido em Tito, capítulo 1, versículo 1. Nós vemos aqui dois propósitos que o apóstolo Paulo destaca acerca do seu chamado. O primeiro é esse, de promover a fé que é dos eleitos. E o segundo nós vamos acompanhar lendo o versículo completo novamente. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Aqui nós percebemos então essa segunda prioridade no chamado de Paulo, esse segundo propósito no chamado de Paulo. O primeiro é promover a fé que é dos eleitos e o segundo também promover, mas agora o pleno conhecimento da verdade. O apóstolo Paulo é chamado para promover na vida dos irmãos o pleno conhecimento da verdade. O que nós podemos pensar acerca do que é o pleno conhecimento da verdade? Lembre-se que nós temos uma longa jornada de conhecimento. Do momento em que nós nos entregamos ao Senhor Jesus, do momento em que Ele transforma nossos corações, nós temos agora uma longa jornada. Uma jornada que agora ela passa a ter uma transformação, uma renovação da mente. E isso não é apenas ter informações. Lembre-se disso. Não é apenas saber agora sobre a jornada de Israel no deserto, no Egito e como a Bíblia chegou até nós. As informações são importantes e são boas. Mas lembre-se que essas informações devem nos aproximar do Senhor. Quando se pensa em pleno conhecimento da verdade, é uma verdade que santifica, como é descrito em João 17:17. Jesus orando no Getsêmani, a Deus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós somos santificados através da Bíblia, que é a verdade. E o pleno conhecimento é esse desenvolvimento do que nós compreendemos acerca de Deus na Bíblia. Nós devemos entender que a Bíblia é o que ilumina o nosso caminho. É o que a própria Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nós devemos entender que essa jornada de uma nova vida, de nova criatura, de nova criação, não é separada de uma vida de conhecimento de Deus. É essencial que nós conheçamos a Deus para que nós não sejamos o povo de Israel, como o próprio Deus diz. Meu povo padece porque lhes falta conhecimento. E aqui não é simplesmente saber, mas é saber de maneira que nós vivamos isso. Não é apenas saber que o pecado é ruim, mas lutar contra o pecado. Não é apenas saber que Deus é bom, mas glorificar esse Deus que é bom, amar cada vez mais a esse Deus que é bom. Então, desenvolver os eleitos de Deus no pleno conhecimento, que o apóstolo Paulo foi chamado a isso, é levar esse conhecimento bíblico ao coração deles para que vire ações práticas. E isso nós também podemos desenvolver na vida dos outros. Talvez alguns são mais chamados especificamente a esse ministério como pastores, como mestres, mas como professores também. Mas todo cristão é chamado a exortar uns aos outros, a aconselhar os outros, a animar os irmãos. A ideia de exortação é de caminhar junto. Então, nós podemos compartilhar o que nós entendemos e cremos de Jesus Cristo com os nossos irmãos em Cristo, levá-los a um conhecimento melhor de Deus. E às vezes isso também pode se demonstrar não apenas em nós falarmos o que nós sabemos, mas nós levarmos os outros a alguém que possa mostrar a verdade a ele. Às vezes nossos irmãos em Cristo têm dúvidas acerca da fé, acerca de várias coisas das Escrituras. E mesmo que nós não saibamos, nós não podemos deixar que aquele irmão fique com aquela dúvida que às vezes leva o irmão a estar fraco em fé, causa tribulação na vida do irmão. Então, o que nós devemos fazer é incentivar este irmão a procurar pessoas mais maduras, estudiosas da palavra, homens de Deus,
que de fato possam explicar a palavra, que de fato possam mostrar o que de fato o texto diz. Então você pode levar esse irmão ao seu pastor, ao seu líder, alguém que de fato você percebe que é um mestre em relação à Bíblia, e essa pessoa vai explicar, vai esclarecer as realidades bíblicas, e você vai estar promovendo, levando o irmão, desenvolvendo o conhecimento na vida do irmão. Nós somos chamados a isso. A Bíblia fala sobre isso. O pleno conhecimento, crescendo na graça e no conhecimento. Todos nós precisamos crescer nisso, em graça e em conhecimento. Como está então a sua leitura da Bíblia, o seu estudo da palavra de Deus? Como está o seu desenvolver diante do Senhor em relação ao conhecimento dele, ao conhecimento do Santo? Lembre que conhecer a Deus não é um conhecimento teórico, mas é aquele conhecimento que Isaías tem ao contemplar o Santo dos Santos na sua revelação em Isaías 6. Quando ele contempla o Santo dos Santos, vê toda aquela majestade e santidade, ele olha para si e percebe quão pecador ele é. O que nós devemos compreender é que esse conhecimento deve gerar em nossas vidas ações, ações tanto de obras para com os nossos irmãos, amando o nosso próximo, mas também, em primeiro lugar, amando a Deus, tendo consciência de que o que nós compreendemos acerca de Deus não é apenas para nutrirmos uma curiosidade, mas é para de fato compreender mais noções de como amar mais o nosso Deus. Como é que eu posso amar mais a Deus com esse conhecimento que eu tenho agora? Com esse entendimento que eu tenho acerca de Jesus Cristo? Qual é a outra faceta do amor de Deus que eu posso demonstrar para Ele? Da sua misericórdia que eu experimento todos os dias, que eu posso servir a Ele em relação a isso, que eu posso pensar e meditar em relação a isso. Todos nós queremos mais de Deus, mas muitas vezes nós não queremos pagar o preço de investir tempo em conhecer mais o nosso Deus. Meu desafio para você é que você invista tempo em conhecer a Jesus. Separe um tempo específico, em uma hora em que você não esteja ocupado, que ninguém vá te atrapalhar, ou que haja menos atrapalho de outros, e dedique esse tempo exclusivamente a conhecer a Deus. A conhecer a Deus e a ouvir a voz dele e a conversar com ele em oração. Faça isso. Cresça no pleno conhecimento do Senhor e também seja alguém que promove esse pleno conhecimento do Senhor na vida dos outros. Que Deus te abençoe grandemente.